Olá, meus amores, tudo bem? Vem comigo fazer artes em tecido. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Paty Buoso, artesã de pintura em tecido. E neste vídeo eu quero falar para vocês sobre pincéis, ok? Bom, eu utilizo os pincéis da linha marca da Condor, tá? Na pintura em tecido, porque assim são os pincéis que tem toda a linha que eu preciso, um pincel eficiente e que consegue me dar o retorno nas pinceladas para o efeito necessário. Então eu quero explicar para você os quais eu uso, tá? Uso esse aqui, o 456 do número 0, eu praticamente uso até o número 14, mais ou menos, e cada tamanho deles é o espaço que a gente vai pintar. E eu mesmo podo esses pincéis. Eu gosto de comprar a linha 456, que é sem podar, e daí eu vou lá e podo os pincéis. Eu tenho no meu ateliê disponível para as alunas a venda, tudo, mas como é um giro rápido, assim, ainda não consegui colocar na nossa lojinha virtual. Mas assim, mais para vocês também, quem compra meu projeto, quem tem acesso para comprar os pincéis, saber para que serve. Então, a linha Cabo Amarelo 456, podado e lixado, é para preencher. Aí tem a linha do 421, que é esse pincelzinho aqui. Ele tem as cerdas de pelo de Marta e eles são todo reto, ó. Ele é um pincel chato, tá? Então ele é um pincel para acabamento. Como assim? Por exemplo, o pequenininho, o número 2, eu gosto de fazer olho, preencher a parte branca do olho, preencher a parte colorida, azul, olho verde, a íris, né, preta. Para corte de rosas eu uso o número 8, que é para finalizar os cortes. Para galhos também eu uso o número 8. O número 6 e o número 4 eu uso para detalhes, acabamentos em preencher, como por exemplo, fisionomia de bonequinha, porque a minha pintura é uma pintura decorativa, não é uma pintura realista, não é um still life, é uma pintura decorativa. Porém, tem essas partes mais assim, detalhadas, né? Que aí eu uso esse pincel 421. Para, por exemplo, pelos, fios, galinhos, finalzinhos de galinhos, eu gosto de usar o 225 número 8, é um pincel redondo, a gente chama de pincel redondo, que é pra quê? Pra dar acabamento em cabelo, aqueles fiozinhos do cabelo, né? Os pelinhos dos bichinhos, o finalmente. Também pode se fazer uma sobrancelha, assim, um design de sobrancelha, fica bem legal com esse pincel, em bonequinha, em rosto, essas coisas, né? Também dependendo, se você for colocar uns cílios com mais volume, esse pincel é mais ideal por causa da carga de tinta que vai nele. Sempre que a gente for usar um pincel linear, que no caso aqui esse é o redondo, a gente sempre dá uma aguadinha na tinta. Com aquarela silk, as tintas eu uso Acrylex, então a gente dá uma aguadinha com aquarela silk na tinta para facilitar, né? E pros finalmente mesmo cílios, contorno, bem delicado, bem acabamento, o linear que eu gosto é o 22200. Temos também esses pituás aqui, que é o de cerda macia. Ele é sintético, tá? E ele é cerdas macias e ele é para luz seca. Por quê? Porque como ele é bem macio, quando você vai pegar a tinta, ele não vem com muita carga, então facilita para você fazer o efeito da luz seca, não deixando ir aquele branco muito intenso. Eu costumo sempre tirar o excesso no paninho, no pratinho e usar esse pincel. Assim, ele tem várias numerações, mas por ser um pincel, o preço dele é um pouquinho mais, né, mais alto, então a gente usa o 0, porque o 0 dá pra ir em coisa grande, dá pra ir em coisa pequena, então não precisa ter todas as numerações aqui no caso da minha técnica. E os meus queridinhos, que eu amo de paixão, que são esses meus amores, porque quem me conhece sabe que eu adoro stencil, eu adoro. É o 462, que são os pituás, esse nome chiquérrimo que eu também gosto, da linha da Condor, todos, né? Aqui eu tenho do 0 até o número 10, tá? Mas
a gente pode ir começando a pegar devagar, vamos pegar um pequeno, um médio e um mais ou menos. Por exemplo, o que eu aconselho para começar? Eu aconselho com o número 00, tá? Que ele é um pequeno, eu tenho 000, que o 000 é o menor de todos. Mas vamos pegar o número 0, o número 2 e o número 4, tá? Então quem tá começando pode adquirir esses 3 números, para depois pode já pegar um grandão para fazer fundo, né? Tá mais habilidade para fazer aqueles barrados de stencils, um número 6 é bem legal. E então, assim, essa linha da Condor é o que eu tenho, é o que eu uso, é o que eu tenho disponível na venda somente no meu ateliê por enquanto, mas a gente já tá se organizando para ter no site, para mandar aí para todo o Brasil, se Deus quiser. Aí, o que acontece? A gente tem 2 tipos de pincéis que a linha da Condor não tem mais para vender, que seria o pata de vaca. O que é o pata de vaca? É um pituá chatinho, com as cerdas nem tão macias e nem tão durinhas. Esse aqui é um importado que eu ganhei, tá? E o que eu faço com esse pincel? Aqueles pelinhos frufuzinhos dos coelhinhos, né? Eu posso estar fazendo com ele, esse tipo de acabamento. Também, gente, olha, eu só utilizo para isso, né? Então, quem não tem esse pincel, não tem como adquirir esse pincel, porque eu também não tenho para vender, pode estar utilizando um cabo amarelo, certo? Eu uso o número 10, daí vem, ó, vai abrindo os pelos, esse daqui é pelos, tá? E eu tô sem óculos aqui. Bom, mas enfim, vocês vão abrindo, ó, deixando ele assim, bem com os pelos bem abertinhos, ó, tá vendo? Ó, aí aqui vocês vão colocar na tinta e tirar esse excesso no pratinho e depois fazer as batidinhas nos coelhinhos, nos bichinhos, nos ursinhos. Pode ser com esse pincel para substituir. Temos também o pincel, esse era da Condor, ó. Talvez eles possam refazer, não sei, mas ele saiu de linha. Esse é o famoso reiki que eu sempre falo, ó. Que é o que termina tudo assim, falhadinho nas pontas. Esse é o reiki. Esse daqui a gente usa pra fazer aquele efeito do jeans, né? Pega tinta branca aguada com água daí, pra ficar bem ralinha, aperta na tinta, vai na tinta, depois aperta o pincel, aperta bem e suavemente faz aquele efeito do jeans. Porém, se você não tiver esse pincel, a mesma coisa você pode estar fazendo com o número 10, o cabo amarelo, sem podar. Mesma coisa, tá? Aí dá só uma apertadinha aqui, deixa ele um pouquinho bagunçado, nem tanto, pra poder fazer o efeito do jeans. Ok? Então eu quis fazer esse vídeo pra vocês, pra tá mostrando os pincéis que eu uso, pra que eles servem. E é isso aí. Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no meu canal, dá um like pra mim, apertem o sininho para vocês receberem as notificações, que eu tô sempre colocando aí alguma coisinha para ajudar vocês e também para vocês conhecerem o meu trabalho, os meus stencils. E acessem a minha loja virtual www.patibuoso.com.br, tá? Para fazer uma visita lá, ver os meus materiais, meus produtos. Muito obrigada. Obrigada pela companhia, por vocês acessarem o meu canal, admirarem o meu trabalho. É muito importante cada comentário, cada like, para eu sentir como que o público tá recebendo tudo isso. Um beijo grande para vocês.